Bom, então agora vamos trabalhar aqui com o lugar geométrico elipse, né? Como que foi descrito nas seções cônicas, né? A elipse é uma seção cônica também, que é obtida quando se faz o seccionamento do cone por um plano que não é perpendicular, que está situado entre duas posições extremas, né? Entre o plano perpendicular ao eixo do cone e o plano paralelo à giratriz. Então, nesse caso, você obtém uma curva que é conhecida como elipse. E depois foi exibido algumas imagens criadas no GeoGebra também, a situação que procurava ilustrar a característica métrica que os pontos dessa seção cônica satisfazem, né? A soma das distâncias até dois pontos fixos é constante. Então, agora aqui nessa exposição, nós vamos exibir essa propriedade sendo auxiliando, né, na dedução das equações paramétricas, das equações cartesianas de uma elipse, né? Foi essa dedução que foi feita em sala de aula, né, na videoaula, e ela provém de você atribuir coordenadas para uma situação como essa aqui. Então aqui são dados dois pontos, F1 e F2, e um número real A maior que zero, de maneira que duas vezes esse número real é maior que a distância de um foco até o outro. Os dois pontos dados são chamados de focos, tá? Então chama-se elipse, é o lugar geométrico dos pontos P do plano, tá? Que a soma das distâncias dos pontos da seção cônica até esses dois pontos fixos dados é igual a 2A. Então, foi deduzida a equação da elipse para esse caso, né? Então aqui vai ser feita uma animação mostrando como que essa curva como é que ela se forma, né, geometricamente a partir dessa definição, né? Então aqui você tem um círculo, uma circunferência, e dentro dessa circunferência eu tenho interesse no centro e em dois pontos situados no interior do círculo definido por essa circunferência e posicionados de forma simétrica em relação ao centro da circunferência. Então aqui você tem o F1 e o F2, que são os pontos dados. E aí agora o que vai acontecer? Eu vou pegar um ponto, vou escolher um ponto em uma posição arbitrária sobre essa circunferência. Chamei esse ponto de ponto M. E vou traçar pelo ponto F1 e pelo ponto M uma reta. E sobre essa reta, eu vou marcar um ponto Q que dista igualmente de M, tanto quanto F1. Ou seja, o ponto M, falando melhor, né? O ponto M seria o ponto médio do segmento F1Q. Então, o que eu faço? Eu poderia pegar assim, o foco está lá dentro da circunferência, está lá no círculo definido pela circunferência da borda, né? E eu escolho um ponto qualquer do lado de fora. E uno um segmento de reta a eles dois, mas de maneira tal que essa reta que passa por aqui, o ponto Q escolhido sobre ela, tem a distância até M igual à distância do F1 até M. O M é ponto médio do segmento F1Q. Bom, logo em seguida, eu estou traçada a reta aí, né? E agora eu vou pegar uma perpendicular a essa reta, passando pelo ponto médio ali. Vou vir nessa nova reta que chamei de gama M. Em seguida, é feita uma reta que passa pelo ponto Q e pelo ponto F2. E é pedida a interseção dessa reta com a reta mediatriz gama M, que foi justamente a reta que deu origem ao ponto P. Então agora eu posso traçar dois segmentos de reta, o PF1 e o PQ. O que acontece, né? E o PF2 também. O que acontece com o PQ? Como essa reta aqui, chamada de gama M, ela é perpendicular ao segmento F1Q, aqui eu teria um ângulo de 90 graus. Mas pelo ponto N ser um ponto médio, significa que esse lado, que é o MQ,
tem a mesma medida que o F1M. E aqui é um ângulo de 90 graus, é ângulo reto, então aqui também é ângulo reto. Então, e esse lado, ó, MP, ele é comum a esses dois triângulos. Então, o que ocorre? Por um dos teoremas de congruência de triângulos lá da geometria euclidiana, pelo caso, ó, lado, ângulo, lado, com esse lado, esse ângulo e esse lado, significa que os dois triângulos são congruentes. Então, isso significa que o segmento PQ tem a mesma medida que o segmento PF1. Então, agora, ó, eu vou traçar um círculo. Se cria um círculo com centro no ponto F2 e raio igual a F2P mais PQ. Mas notem assim, ó, que o raio F2P mais PQ, somar esses dois, é o mesmo que somar o F2P com o PF1. Porque o PF1 e o PQ são a mesma medida. Então agora observem que à medida que o ponto M passear sobre essa circunferência laranja aqui, o ponto Q vai passear junto sobre aquela circunferência. Mas é importante atentar para que F2Q vai ter sempre a mesma medida, porque ele é o raio da circunferência grande. Então o que isso vai estar fazendo, né? Vai estar fazendo com que o ponto P descreva uma trajetória que tenha a seguinte propriedade. Ó. F2P mais PQ é constante. Mas F2P é igual a F2P mais PQ é o mesmo que fazer F2P mais PF1. Então, o que esse ponto P vai descrever é uma curva com a propriedade F, PF2 mais PF1 é sempre constante. Essa justamente é a definição da elipse. Então, vejam a animação. Queria chamar a atenção, porque essa aqui é muito bonita, né? Agora vocês vão ver no desenho, vocês vão ver que uma curva cheia de aplicações, né? Ela... Vocês notem assim, ó, que o ponto P, ele se move muito lentamente quando está perto do foco F2 e se move muito rapidamente quando está perto do F1. E essa aí justamente é alguma das propriedades, né, que os planetas descrevem ao descrever, que os planetas apresentam ao descrever trajetórias elípticas com o Sol num dos focos. Uma geometria muito bonita, né? Vamos ver agora, eu vou ativar o rastro aqui, para vocês verem a trajetória sendo descrita pelo ponto P. Então, nós deduzimos na nossa videoaula que se eu colocar o F1 como coordenadas menos C0 e o F2 como coordenada C0 e o eixo maior aqui da elipse medir 2A, então a equação dela tinha uma característica lá bem pronunciada, né? Foi muito bem deduzida, né? É como deduzida todos os textos de geometria analítica, de álgebra binária, de cálculo. Então, o que ocorre aqui? Ó? No nosso exemplo aqui, o C é 4, que é a distância do centro até um foco. O B é 3, que é a distância do centro até um dos vértices da parada. Esse aqui é um vértice, aqui o outro vértice, aqui o outro vértice e aqui o outro vértice. Então, esses 4 pontos aí definem os vértices da parada. Perdão, definem os vértices da elipse. E o que mais precisa ser dito a respeito disso? É que o A ao quadrado, o A é a medida da metade do eixo maior, onde ela é mais alongada, significa que essa medida aqui é 2 vezes
o eixo, na verdade, esse aqui é o eixo maior da elipse. E metade dele é o A que comparece aqui como um número real da área. Então, o que acontece? A equação dessa elipse ficaria assim, né? X quadrado só um instantinho aqui, eu não tenho como fazer barra aqui. Se deduzir lá que a equação dela ficaria x quadrado sobre a quadrado mais y quadrado sobre b quadrado igual a 1. No nosso caso aqui, o a é 5 e o b é 3. Dá para ver ali na figura ali. O b é 3 e o a é 5. Então, a equação dela ficaria x quadrado sobre 25 mais y quadrado sobre 9 igual a 1. Deixa eu só localizar a barra. Meu teclado do meu computador está com um problema. Então, eu tenho que... Eu esqueci de recortar e colar antes. Vamos fazer agora. Perdão, então aqui é x quadrado sobre 25 mais y quadrado sobre 9 igual a 1. Ou seja, aquela dedução que foi feita lá em sala de aula, ela, para essa situação aqui, ela dá exatamente a mesma curva. Vou dar um zoom aqui para vocês perceberem. Vou animar de novo o ponto lá. Certo? Aí o computador comprovando para nós aquilo que nós já sabíamos. Não dá para pensar assim, pô, agora está correto porque o computador está fazendo. Não. O computador faz exatamente aquilo que nós deduzimos na sala de aula. Ele está programado para fazer conforme a matemática já disse. Faça dessa forma, porque é assim que é o correto. Então, espero que vocês gostem aí. É uma curva cheia de propriedades interessantes. Mas nós queríamos com esse recurso, era isso. E obrigado pela atenção.